Eu moro aqui no Palafitas, tem mais ou menos 38 anos. Eu cheguei aqui em 1978. Cheguei em 1978 e aí engravidei, logo também engravidei. Quando eu cheguei aqui, essa parte toda aqui era maré. Ainda não era totalmente entulhado como está agora. Era maré. E durante esse período, foi um período que eu morei com minha sogra, não morei diretamente aqui nesta casa, morei com minha sogra, que é logo antes desta casa aqui, uma entradazinha, era um beco. Agora, na casa de minha sogra, era água mesmo. Eu passava pela ponte. Já a minha casa aqui, não era totalmente, ela era em cima da maré, mas já ficava à frente, já fora da maré. Então só tinha um pedacinho de ponte para poder chegar, porque o meu, no caso, é frente de rua. A rua era entulhada, mas era entulhada assim com lixo. Na realidade era entulhada com lixo. Não era nem entulhada com terra não, era com lixo mesmo. E aí, quando eu cheguei para aqui, comecei a ativar a terra para poder ir para frente da minha casa, para poder entulhar a minha casa. E o entulho era o quê? Era lixo da antiga Antártica, lixo da antiga Fratelli Vita, lixo da Chadre, da fábrica de chocolate Chadre. Eram todos eles, lixo da Crush, da antiga Crush, porque na realidade aqui é que tudo era fábrica, lá pelo Roma, né, Calçada, o Bonfim, tudo fábrica, Boa Viagem, todos esses lugares eram fábrica. Então eles traziam o entulho, que era o lixo, na realidade era lixo, para entulhar aqui a rua onde eu moro. E nós todos os moradores, ia puxando esse lixo, puxando, para debaixo das casas, que a casa era em cima da maré, feito de com madeirite, e a gente ia puxando para poder ir entulhando a casa, que hoje está nesse estado que presente agora, que já é casa entulhada, minha casa já está de construção. Agora, durante esse período que eu entulhei minha casa, foi um período muito árduo e estava com a barriga enorme. Durante a gestação toda do primeiro filho, foi entulhando casa. Depois meu filho nasceu e até os 6 meses, não, ele estava com 4 meses quando eu estava puxando entulho. No momento que eu estava puxando entulho, eu tomei uma queda. Porque a gente fazia o seguinte, como a casa ficava um pouco afastada da rua, era um pedacinho de ponte. E aí a gente ia puxando e entulhando. E como eu tinha um terreno baldio também, que a casa ficava assim no centro, e de um lado era terreno baldio, do outro lado terreno baldio. E nesse terreno baldio é que a gente ia jogando o entulho. E todo mundo aqui fazia uma estacada. O que é essa estacada? É como se fosse uma cerca de madeira que a gente ia fazendo para a maré não puxar o lixo, não puxar o entulho. E aí eu prontamente estava puxando o lixo para poder botar para entulhar a parte do baldio, que era do lado da casa, e a maré estava enchendo. Quando eu puxei, o pedacinho que eu puxei, que a estacada cedeu um pouco, a água puxou o entulho e aí minha perna cedeu assim junto com o entulho e eu bati bem uma parte meio complicada, que foi a parte aquela parte ali. A parte da vagina. A parte da vagina. Aí eu bati, cortei,
fui parar no hospital, o vizinho do meu lado esquerdo, ele tinha, não, do meu lado direito, ele tinha carro, foi ele que me levou, foi uma coisa muito sensível. Ainda fui para o antigo Getúlio Vargas, lá no Campo Grande, e aí levei aqueles pontinhos que o médico, inclusive, me informou que fosse como eu tivesse tido filho naquele momento. Eu não podia, teria que ficar uns 45 dias sem ter relação, por causa desse corte. É um sofrimento muito grande de todos que moraram aqui, gente. Eu tinha um meninozinho, quando eu cheguei logo, antes de eu engravidar, tinha um meninozinho chamado Agnello. Ele, nesse tempo, acho que ele tinha na faixa de 12, entre 10 e 12 anos. Ele passando na ponte que dá para casa de minha sogra, ele caiu e ele ficou enfiado, gente, enfiado numa estaca assim, a parte da barriga assim, ó, na barriga dele, enfiado na estaca, foi horrível. Eu não sabia, eu estava gestante, não sabia se eu gritava, não sabia se acudia para tirar essa criança, mas aí o povo veio, que foi a ponte que quebrou, o povo veio, conseguiu tirar ele, mas teve que levar ele ainda com um pedaço de madeira enfiado na barriga do bichinho. Ele enfiou, só que em vez de sair nas costas, ele não caiu assim de barriga, ele caiu assim de lado, aí enfiou assim na barriga. É coisas que a gente imagina, gente, é horrível. É um sofrimento muito grande de quem mora em Palafita. Palafita é necessidade, mas na realidade é uma coisa muito complicada. É muita tristeza. Eu tenho minha comadre também, que ela caiu na ponte, ela estava gestante de gêmeos e ela perdeu essas crianças. Teve um enterro aqui da tia, dos filhos da tia de meu marido. Foi aqui nessa casa onde eu morava, antes era ela que morava. Teve um enterro e a casa caiu com todo mundo na hora do enterro, dentro da maré, caixão, tudo. Essas são coisas que a gente sabe que aconteceu, são coisas que a gente vê passar. É uma coisa horrível. Mas atualmente a coisa está bem. Depois que veio esses carros todos de lixo que eu estou falando, né? Chacre, Antártica, Crush, Chocolate. E aí veio as caçambas de entulho. Caçamba mesmo de entulho, aí já foi terra, foi pedra, foi arenoso. Inclusive tem essa parte também, que a gente também tem que lembrar. A parte que, não sei para quem se lembra, que houve um incêndio ali na montanha. O incêndio que houve na montanha, o entulho veio todo para aqui. Entulhou essa parte aqui. Foi daí que veio melhorando, porque quando foi vindo esses entulhos, né, de terra, de desabamento, de vários desabamentos, o entulho veio para aqui. Lembranças de uma infância meia castrada, né? Porque nós, como jovens de Palafita, não tivemos muita liberdade. Só restava pra gente só a ponte. Era ponte e água, né? Não tinha onde brincar de futebol, não tinha onde correr, poder brincar de percula, não tinha direito de brincar um garrafão, não tinha direito a nada, porque só tinha a ponte e a água. E muitas das vezes a ponte com as madeiras já ressecadas e um pouco estragada, às vezes aí, quando a gente corria em cima da ponte, aquela madeira quebrava e muitos caíam e aí se estroncava, né? Ou se cortava na ostra e aí se ralava todo nas caracas. Então a gente não tinha opção nenhuma de lazer. Não tinha opção nenhuma de lazer. Então aquilo ali era péssimo para um jovem, para uma criança morar em Palafita, porque não tinha opção nenhuma.
E muitas lembranças de muitos colegas, né, que às vezes morriam, que caía da ponte, se estroncava, outros às vezes iam disputar um resto de comida que vinha naqueles caminhão que vinha da cidade, né, que era trazido dos restaurantes, e às vezes o camarada esquecia que o caminhão ainda estava terminando de despejar e acabava sendo soterrado. E muitos morreram dessa forma, né? E eu conheci, na verdade, muita coisa ainda como criança, vi muitos corpos, que aqui não tinha aquela coisa de separar, o aterro de Salvador era aqui, na Cidade Baixa. E não existia aquela coisa de separar lixo. Era o lixo todo da cidade que vinha, era lixo hospitalar. Houve época que as pessoas estavam reformando os cemitérios e aí trouxe todo aquele resto para cá, então a gente viu muitas ossadas. Hospitais aí cortava membros, era perna, era braço, sempre a gente encontrava tudo isso. Então nós temos muito marcante, minha infância foi muito marcante essas coisas, que a gente não era acostumado a ver isso. Então a gente já presenciava tudo isso, então tudo isso era aquela coisa, né? E a gente vivia em um ambiente realmente que não era salubre, né? Uma coisa mesmo hostil. E aquilo ali era o único jeito, e a gente se alegrava até pelos lixos, porque foi através do lixo que nós temos o que nós temos hoje, né? Era um mal necessário. Mas com isso aí trouxe também muita doença, muita pessoa doente, morria por doença, né? E era uma situação meio complicada mesmo, essa situação. Como foi esse processo de você construir sua própria casa? Parte da minha casa nós conseguimos entulhar com entulho, com pedra, com restos de materiais. Mas a parte já do fundo, nós já pegamos o período da dragagem, que é aí que veio a draga e que pegou aquele material, aquela areia toda de lá da ribeira, uma grande quantidade da ribeira, e jogou para aqui, para as palafitas. Foi aí que o governo conseguiu acabar logo de primeira mão com as palafitas, que futuramente surgiram novas ocupações, que é as mais recentes, né? Mas aí foi muito duro, porque para você construir uma casa, hoje já está sendo duro, quanto mais que os recursos antigamente era bem pouquinho, né? A minha mãe só trabalhava para sustentar 4 filhos, tinha que se alimentar e sobrar dinheiro para comprar um materialzinho, e tudo era a gente que tinha que colocar. Às vezes chegava um material, a gente tinha que pegar na latinha, botar na cabeça e colocar até o local, né? Porque o caminhão não chegava perto, ficava distante. E aí a gente tinha que pegar aquele material todo e aí colocar para dentro de casa, e aquele trabalho todo. Foi um sacrifício muito grande, foi muita luta. E nesse tempo todo, qual o seu olhar perante as ações, as intervenções do governo aqui nessa localidade de Baixa do Petróleo, né, Uruguai, esses lugares que foram, né, alagados, que foram a invasão? Olha, na verdade, antigamente não se tinha nenhuma mão de governo nenhum aqui na comunidade, na cidade. Só aparecia na época das eleições. Só na época das eleições. E hoje não está tão diferente do que isso, não. Hoje o poder público deixa muito a desejar. Ele gasta muito mais em segurança pública aqui do que com a educação. E apesar de hoje nós temos espaço para construir quadras poliesportivas, não temos uma área para lazer. Não temos área nenhuma de lazer para as crianças. Ainda continuamos com aquele sentimento como se a gente estivesse morando ainda na Palafita. Esse é o nosso sentimento em relação ao poder público, porque aqui só entra o poder público só à base da polícia, e que entra descendo o cacete na comunidade, nos pobres jovens pretos e pobres da comunidade, e aí só sai hostilizando, atirando, batendo, e sem nenhum critério. O poder público entra dessa forma aqui na comunidade, dessa forma.